Olá, querido aluno! Tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá também é especial a todos vocês aí que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, estão preparados para mais uma aula de matemática? Então venha comigo. O que nós vamos trabalhar hoje aqui em nossa aula? Vejam bem, vamos trabalhar divisão com números racionais. Você se lembra do conjunto dos números racionais, o conjunto Q? Aquele que engloba naturais, inteiros, fracionários, decimais? É com este conjunto que nós vamos trabalhar. Então veja aqui, eu trouxe para vocês primeiramente a divisão com números racionais na forma decimal. Para a gente fazer essa divisão, eu trouxe aqui algumas regrinhas. A gente pode igualar as casas decimais, depois nós podemos eliminar as vírgulas e resolver a operação naturalmente como se ele fosse um número inteiro. Atenção, cuidado com os sinais, porque neste caso, como nós estamos trabalhando com os racionais, nós precisamos lembrar também aquele critério de menos com menos, menos com mais, você se lembra? Exatamente, então a gente lembra que sinais iguais, o resultado é positivo, e sinais diferentes, o resultado é negativo. Vamos praticar, eu trouxe aqui exemplos que eu vou praticar com vocês, ok? Vamos aqui para o primeiro, olha, menos dividido por mais, e aí, na divisão com sinais diferentes, o resultado é negativo. Agora vamos descobrir o resultado. Nós temos o 7 que está dividindo por 0,14 ou 14 centésimos. Como a gente faz essa divisão? Vamos lembrar da regra. Vamos igualar as casas decimais. Este número tem vírgula. Este não tem, o dividendo não tem, vou colocar. Este tem duas casas decimais. Este não tem, eu vou colocar, eu acrescento zeros. Apenas zero pode ser acrescentado. Igualei as casas decimais, é hora da gente retirar as vírgulas. Retirando as vírgulas, eu vou multiplicar, eu vou aumentar os dois números simultaneamente 100 vezes. E é possível fazer, é permitido fazer sem alterar o resultado. Agora vamos dividir 700 por 14. Exatamente porque esse é um zero à esquerda, ele não vale nada. Este zero aqui do 14 do divisor. Preciso pegar 700 tudo? Claro que não. Vamos pegar apenas os 70. E vamos perguntar, quantas vezes o 14 cabe dentro dos 70? Será que se eu multiplicar 14 por 2, por 3, por 4, por 5? Vamos tentar aqui o 5. Eu vou fazer 5 vezes 4, 20, fica o 0 e sobe o 2. E 5 vezes 1, 5. Com esse 2 que está aqui, nós vamos ter 7. Muito bem, então 5 vezes 14 deu o valor de 7. E este zero, quando eu desço um zero e não dá para dividir pelo divisor, eu devo colocar zero no quociente. Assim, 7 dividido por 14 centésimos, nós temos o resultado de 50. Certo? Vamos para mais um exemplo. 9 inteiros e 25 centésimos dividido por 3 inteiros e 7 décimos. Primeiro vamos fazer o trabalho com sinais. Menos com menos na divisão é igual a mais. Agora vamos dividir 9 e 25 por 3,7. 9 e 25 tem duas casas decimais e o 3,7 apenas uma. Vamos igualar as casas decimais. Depois que a gente igualar, nós vamos eliminar as vírgulas, ou seja, nós estamos multiplicando o dividendo e o divisor por 100 e agora fazemos a operação normalmente. 925 cabe o 370 quantas vezes? Acredito que sejam duas. Por que duas, Fabiana? Porque o dobro de 370 vai aproximar do 925. Se a gente tivesse colocado 3, iria passar, certo?
2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. Vai 1 aqui. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. Agora, nós fazemos a subtração. E aí, você tem 5 menos nada. O 2 não dá para tirar 4. Vamos ter que pegar aqui da centena. 12 menos 4, 8. E aqui, 8 tira 7, nós temos 1. Para dar continuidade, nós precisamos, então, acrescentar um 0 no dividendo e colocar uma vírgula no quociente. Continuando aqui, quantas vezes será que o 370 caberia dentro do 1850? Será que seria umas 5 vezes? Pense aí, 5 vezes 300 dá 1.500. E 5 vezes 70 daria 350. 1.500 com 350, 1.850. Então, perfeitamente, o 5 cabe aqui no nosso quociente. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35. Fica o 5 e sobe o 3. 5 vezes 3, 15. Com mais 3, 18. Finalizando a nossa operação, a gente descobriu que nós vamos ter aqui 2 inteiros e 5 décimos como resultado dessa divisão. Fizemos os critérios, as regrinhas direitinho e resolvemos as operações, certo? Aqui, agora vamos dividir só que com números fracionários. Como se divide com fração? É bem simples. Para dividir uma fração por outra, diferente de zero, multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. Vou mostrar para vocês com mais detalhes. A divisão entre frações, ela é sempre possível, desde que o divisor seja diferente de zero. Não dividimos por zero. Como que a gente faz? Também cuidado com os sinais, porque a gente tem aquela regra dos sinais. Exemplo aqui. 3/5 dividido por 2. Como se faz? Bem simples, pessoal. A gente vai conservar o 3/5. Nós vamos inverter a operação de divisão para multiplicação. E nós vamos fazer aqui o 2 inteiros, o inverso dele. Qual seria o inverso de 2? Seria 1/2. E depois nós faremos então a multiplicação, numerador com numerador e denominador com denominador. Por isso aqui, 3/5 dividido por 2 daria a fração 3 décimos. Sempre simplifique se for possível. Neste caso, 3 e o 10 não tem divisor comum. E agora, uma fração por outra fração. Continua fazendo a mesma regra. Conserve a primeira fração, vamos conservar o 2/3. Vamos inverter a operação para multiplicação e vamos inverter a segunda fração. Vamos fazer 6 sobre 1. Depois, vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Assim, nós vamos ter aqui 12 quartos. Só que 12 quartos, ela é uma fração que a gente chama fração aparente. 12 é múltiplo de 4, 12 divide por 4. Por isso, nós temos aqui que fazer a divisão de 12 por 4, resultando assim em 3. Então, lembre aí qual que é a regra para dividir frações, ok? Aqui, fiquem atentos aos sinais. Eu disse para vocês, eu tenho 8/5 dividido por 4, por menos 4. Mas com menos na divisão, é menos. E aí, como que nós vamos proceder? Nós vamos conservar a primeira, nós vamos inverter a operação e vamos inverter a segunda. Ao invés de ser 4 sobre 1, será 1 sobre 4. Vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 8/20. 8/20avos. 8/20avos está muito alto, a gente precisa simplificar. Por quem que o 8 e o 20 dividem?
Eles têm vários divisores, mas a gente tenta pegar aqui o maior. 8 divide por 4 e 20 também divide por 4. 8 divide por 4 nós temos 2 e 20 dividido por 4 nós temos 5. Assim, a gente simplificou a nossa fração, tornando-a irredutível 2/5. Então, espero que você tenha compreendido. Divisão com decimais, iguala as casas, retira as vírgulas, faz a operação normalmente. Divisão com frações, nós devemos manter a primeira fração, inverter a operação para a multiplicação, inverter a segunda fração e assim multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Lembre-se, vamos ficar atento aos sinais e também ficar atentos se é possível simplificar a operação que foi o resultado, certo? E agora eu trouxe aqui para vocês uma matemática curiosa. Nós temos matemática mesmo. Quando eu falo para vocês que a matemática ela é tão mágica, vocês podem acreditar. Vejam este vídeo, assistam ao vídeo e vejam como é fácil dividir por 5. Bom, você está acostumado a fazer divisão por 5 dessa maneira que eu vou fazer agora, ó. Vê se não é. Vou descer o 12. 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Para chegar a 12, 2. Então, eu continuo fazendo a conta, ó. Eu desço 3. Então, 23 dividido por 5 deu 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, sobra 3. A gente poderia parar a conta aqui se a gente quisesse ter resto. Mas se a gente quiser continuar fazendo a conta, a gente faz o seguinte. Vê se não é assim, ó. Eu coloco uma vírgulazinha aqui. Acrescento um 0 ao lado do 3. Esse 0 é falso, então, ó. Eu boto ali marcadinho. E agora eu vou dividir 30 por 5, que deu 6. Eu quero agora que você preste bastante atenção nesse número que você encontrou aqui. Será que você notou alguma coisa de interessante? Então, agora vamos fazer no modo que eu chamo de modo rápido, ó. Vou até colocar escrito aqui, ó, modo rápido. O nosso modo rápido será o seguinte, ó. Então, a seta para cá para a gente ver o modo rápido. Olha bem, 123 dividido por 5 é a mesma divisão. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dobrar o 3, encontrei 6. Dobro o 2, encontrei 4. Eu dobro 1, encontrei 2. E agora acrescento uma vírgula aqui. Olha que interessante. Vou colocar, ó, 24,6. Bom, se você notou, o resultado que nós encontramos de um lado é igual ao resultado que nós encontramos de outro. Joia? Rapidinho, né? Então, preparei outros exemplos para a gente poder fazer juntos. Bom, seguindo aquele modo rápido que a gente está fazendo, dá uma olhada nesse aqui que eu vou fazer agora, ó. O 7, se eu multiplicar por 2, eu vou encontrar 14, mas eu não posso escrever 14. Eu boto 4 e vou subir 1. Não é assim que a gente faz continha de multiplicação por 2? Então, agora eu coloco 6 vezes 2 vai dar 12. Com mais 1 deu 13. Então, vou subir 1. Agora eu vou dobrar, ó, 2 vezes 2 deu 4. Com mais 1 deu 5. E coloco a vírgula aqui, ó. Agora é só inserir o resultado, ó. 53,4. Se você quiser, pode pausar o vídeo, fazer a continha no papel ou quem sabe na calculadora. Pode ter certeza que sempre vai dar certo. Então eu bolei uma outra conta aqui ao lado, ó. Vamos lá. Se eu multiplicar o 9 por 2, vai dar 18. Então eu coloco 8 e subo 1. 1 vezes 2 vai dar 2. Com mais 1 está lá embaixo, ó, 3. Tá legal. Agora eu vou pegar e fazer o seguinte, ó. 3 vezes 2 deu 6. Joia? Coloco a vírgulazinha aqui, ó. Agora é só a gente colocar, ó, o resultado aqui ao lado, ó, 63,8. Viu como é fácil? Gostou? E aí, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Eu sou apaixonada por essa divisão. Assim, eu termino a nossa aula de hoje.
Aguardo vocês na próxima aula. Espero que vocês continuem estudando bastante. Um grande abraço!